Imagina isto: estás grávida de 8 meses, deitada numa cama de hospital, quando teu marido milionário entra com papéis de divórcio e uma confissão chocante. Ele vai deixar-te pela tua vizinha, uma modelo deslumbrante que tem feito o papel de amiga perfeita, enquanto destrói a tua vida por dentro, de forma sistemática. Mas aqui é onde a história se torna retorcida. E se eu te dissesse que esta beldade destruidora de lares não é quem afirma ser? E se, na verdade, fosse alguém do teu passado, alguém que passou anos a planear a mais elaborada vingança que já ouviste falar? E se o teu marido dedicado não fosse apenas um canalha infiel, mas potencialmente um assassino que tem vivido uma vida dupla durante anos? Victoria Sterling achava que tinha o casamento perfeito, a casa perfeita, a vida perfeita. Não fazia ideia de que vivia numa casa de cartas construída com mentiras, enganos e dinheiro roubado. Quando tudo desaba numa tarde devastadora, descobre que, por vezes, as pessoas mais próximas são as que empunham as facas mais afiadas. Isto não é apenas uma história de infidelidade, é um thriller psicológico que te fará questionar todos em quem confias. Fica por aqui, porque a reviravolta neste enredo vai deixar-te absolutamente sem palavras. Os papéis do divórcio caíram na cama do hospital, mesmo ao lado da fotografia da ecografia. Victoria Sterling fitava os documentos legais, a sua barriga de grávida de 8 meses subindo e descendo com respirações curtas. A imagem a preto e branco da filha por nascer parecia zombar dela, vinda dos lençóis imaculadamente brancos. Como é que isto podia estar a acontecer? Não podes estar a falar a sério agora, disse a doutora Ellen Crawford, colocando-se entre Victoria e o marido, Richard. Esta mulher está no 3º trimestre, a sua tensão arterial já está elevada. Richard Sterling ajustou seu caro fato italiano e olhou para o Rolex. Aos 45 anos, ainda impunha respeito em qualquer sala, com as têmporas grisalhas e os penetrantes olhos azuis. Hoje, esses olhos não tinham nada além de fria determinação. Estou absolutamente a falar a sério, Ellen, respondeu Richard. A Victoria precisa de assinar estes papéis hoje. Tem uma vida para viver. As mãos de Victoria tremiam quando pegou no acordo de divórcio. Os números confundiam-se diante dos seus olhos. Após 6 anos de casamento, ele oferecia-lhe praticamente nada. A mansão em Malibu, avaliada em 12 milhões de dólares, ficaria para ele. As propriedades de investimento, a coleção de arte, até o seu Mercedes. Tudo desaparecia. Richard, por favor, murmurou Victoria. O bebê nasce daqui a 4 semanas. Não podemos esperar pelo menos até depois do parto? Não. A voz dele cortou-a como gelo. Estou apaixonado por outra pessoa, Victoria. Alguém que realmente me valoriza. Alguém que não passa os dias a redecorar a nossa casa como se fosse um museu. A doutora Crawford verificou o monitor da pressão arterial de Victoria e franziu o sobrolho. 160 por 95. Richard, quero que saias já. Este estresse é perigoso tanto para a mãe como para o bebê. Não saio daqui sem que ela assine. Richard tirou o telefone do bolso e escreveu rapidamente. A Scarlett está à minha espera. Temos reservas no Nobu. Victoria sentiu seu mundo a desmoronar-se. Scarlett, a deslumbrante modelo morena que se tinha mudado para a casa de hóspedes há 6 meses. Richard dizia que precisava de alojamento temporário entre contratos de moda. Victoria tinha a recebido como família, até ajudando a decorar o pequeno espaço. Estás a escolhê-la em vez da tua própria filha? Perguntou Victoria. Richard encolheu os ombros. Esse bebê podia ser de qualquer um, por tudo que sei. As palavras atingiram Victoria como um murro físico. Nunca tinha sido infiel. Nunca sequer tinha considerado tal coisa. Richard sabia disso. Estava apenas a ser cruel. Sai daqui, disse firmemente a doutora Crawford. A segurança vai escoltar-te, se necessário. Assim seja. Richard atirou uma caneta dourada para a cama. Assina os papéis, Victoria. Não tornes isto mais difícil do que precisa de ser. Já mudei a Scarlett para a casa principal. As tuas coisas estão embaladas. Depois de ele sair, Victoria desmoronou-se por completo. 6 anos de casamento, perdidos. A sua bela casa, perdida. A sua segurança financeira evaporar-se diante dos seus olhos. E tudo por uma mulher a quem Victoria tinha tentado ajudar. Preciso de ligar a Grace, disse Victoria, através das lágrimas. A doutora Crawford passou-lhe o telefone. A tua tensão arterial preocupa-me. Quero que vás diretamente para a casa da Grace e descanses.
Sem estresse, sem confrontos. Promete-me. Vitória acenou, embora soubesse que evitar o estresse seria agora impossível. Descou o número da melhor amiga com os dedos a tremer. Grace, preciso de ti, soluçou ao telefone. O Richard quer o divórcio. Ele escolheu aquela modelo da porta ao lado em vez da própria família. Não sei o que fazer. Estou a caminho, respondeu de imediato Grace Thompson. Não assines nada, não concordes com nada. Estarei aí em 20 minutos. Vitória desligou e voltou a fitar a fotografia da ecografia. O perfil perfeito da filha, as mãos minúsculas, a expressão serena. Como podia Richard afastar-se deste milagre? Senhora Sterling, disse a doutora Crawford com suavidade, já fui sua médica em 3 gravidezes. 2 terminaram em aborto e agora esta menina saudável. É mais forte do que pensa. Vai superar isto. Vitória pousou a mão na barriga, protetora. Tinha perdido 2 bebés antes desta gravidez. Richard sabia o quão preciosa esta criança era para ela. Como podia abandoná-las agora? Quando Grace chegou, encontrou Vitória ainda a olhar para os papéis do divórcio. Nem penses em assinar isto, disse Grace, arrancando os documentos. Este acordo é insultuoso. Depois de 6 anos de casamento com um promotor imobiliário milionário, devia receber pelo menos metade de tudo, acrescentou. Ele diz que posso ficar com as minhas joias e roupas, disse Vitória, amargurada. Que generoso! Grace leu os papéis com atenção. Aos 39 anos, era uma advogada de família bem-sucedida, embora especializada em adoções em vez de divórcios. A sua mente afiada identificou rapidamente os problemas. Isto é lixo, Vitória. Ele está a tentar alegar que todas as propriedades eram dele antes do casamento, mas eu sei que não é verdade. Herdaste dinheiro do teu avô e contribuíste para várias compras. Podemos lutar contra isto. Estou demasiado cansada para lutar, disse Vitória. Só quero proteger o meu bebê. Então lutamos por ela, respondeu Grace firmemente. A tua filha merece melhor do que isto. Vocês as duas merecem. Ao saírem do edifício médico, Vitória apanhou o reflexo no espelho do átrio. O seu cabelo loiro, habitualmente perfeito, pendia murcho sobre os ombros. O vestido de maternidade de marca não conseguia disfarçar o ar exausto. Grace, houve algo estranho na Scarlett hoje, disse Vitória de repente. Quando Richard estava a gritar comigo, vi-a espreitar do corredor. Parecia quase triste, como se tivesse pena de mim. Mas depois sorriu, um sorrisinho estranho, como se estivesse a desfrutar daquilo. O abuso narcísico faz isso às pessoas, disse Grace. Algumas mulheres ficam viciadas no drama de roubar os maridos das outras. Dá-lhes uma sensação de poder. Vitória guardou aquela expressão, abuso narcísico. Teria de aprender sobre isso se quisesse sobreviver a este divórcio. O telefone vibrou com uma mensagem de Richard. Asterisco papéis já assinados? A Scarlett fez a tua lasanha favorita para o jantar. Irônico, não, asterisco. Vitória mostrou a mensagem a Grace, que praguejou entre dentes. Bloqueia o número dele, disse Grace. Toda a comunicação passa a ser através de advogados. Este homem está a tentar destruir-te emocionalmente e não vou permitir. Quando estacionaram na garagem de Grace, Vitória sentiu o bebê dar um pontapé forte contra as costelas. Pelo menos alguém ainda estava a lutar. O que vou fazer? Perguntou Vitória. Não tenho emprego, nem dinheiro próprio, nem sítio para viver. Como crio um bebê sozinha? Não está sozinha, disse Grace, com firmeza. Tens-me a mim, tens a doutora Crawford, tens outros amigos. E vais descobrir que és muito mais forte do que o Richard alguma vez te deixou acreditar. Vitória esperava que Grace tivesse razão, porque amanhã teria de enfrentar a verdade mais dura de todas. O homem que amava, o pai da sua filha, tinha desaparecido para sempre. E a mulher que levou talvez não fosse quem dizia ser. Vitória passou a noite a revirar-se na cama de hóspedes da casa de Grace, o corpo exausto mas a mente em constante turbilhão. Sempre que fechava os olhos, via a expressão fria de Richard quando lhe exigiu que assinasse os papéis do divórcio. Como é que o casamento deles tinha chegado a isto? Às 7 da manhã, decidiu que precisava de respostas. Contra o conselho de Grace, Vitória conduziu de volta a mansão em Malibu que tinha sido sua casa durante 6 anos. Precisava de ver Scarlett frente a frente, de perceber como aquilo acontecerá. Os portões eletrônicos reconheceram o carro dela e abriram-se automaticamente. Richard ainda não mudará os códigos.
Vitória estacionou na entrada circular, reparando que o Ferrari vermelho de Scarlett estava parado no lugar onde habitualmente ficava o seu Mercedes. A casa parecia a mesma vista do exterior, arquitetura mediterrânea, jardins perfeitamente cuidados, a piscina infinita com vista para o oceano. Vitória passará inúmeras horas a tornar aquele lugar belo. Agora, parecia estar a visitar o museu da sua antiga vida. Bateu à porta da sua própria casa, o que lhe pareceu surreal. Depois de um momento, Scarlett abriu, vestida com o robe de seda de Vitória. Vitória, disse Scarlett, os olhos verdes a arregalarem-se com o que parecia ser surpresa genuína. Não estava à espera de te ver aqui. Ainda é a minha casa, até eu assinar aqueles papéis, respondeu Vitória, tentando manter a voz firme. Queria falar contigo. Scarlett afastou-se, permitindo a entrada de Vitória. A sala já parecia diferente. Scarlett mudará alguns móveis de lugar e havia revistas de moda espalhadas sobre a mesa antiga de café que fora da avó de Vitória. Queres um café? Perguntou Scarlett. Acabei de fazer uma cafeteira. Por favor. Vitória acomodou-se cuidadosamente na sua poltrona preferida, a que pertencera à avó. Scarlett, preciso de compreender uma coisa. Como é que isto aconteceu entre ti e o Richard? Scarlett trouxe 2 chávenas da cozinha, movendo-se com a graça fluida que lhe dera sucesso como modelo. Enroscou-se no sofá, à frente de Vitória, encolhendo as longas pernas por baixo de si. Nunca quis que acontecesse, disse Scarlett, o sotaque do sul mais acentuado do que o habitual. O Richard estava tão sozinho, Vitória. Disse-me que mal falavas com ele, que estava sempre ocupada com projetos de decoração ou eventos de caridade. Vitória sentiu uma pontada de culpa. Teria ela negligenciado o casamento? Tinha estado tão focada em criar a casa perfeita, a vida perfeita. Ele perseguiu-me, continuou Scarlett. Tentei manter tudo profissional, mas foi tão persistente. Fez-me sentir especial, como se fosse a pessoa mais importante do mundo dele. E agora? Perguntou Vitória. Agora amo. A voz de Scarlett era suave, mas firme. Sei que deve magoar-te ouvir isto, mas é a verdade. O Richard e eu temos uma ligação que ele diz nunca ter tido contigo. Vitória estudou o rosto de Scarlett, procurando sinais de falsidade. Mas a jovem parecia genuinamente emocionada, até um pouco culpada. E o meu bebê? Perguntou Vitória. Não te incomoda que o Richard esteja a abandonar a própria filha? Algo cintilou na expressão de Scarlett, demasiado rápido para identificar. O Richard diz que o momento é suspeito. Que talvez o bebê não seja dele. Sabes que isso não é verdade, disse Vitória com firmeza. Nunca lhe fui infiel. Nem uma vez em 6 anos. Eu só sei o que o Richard me diz, respondeu Scarlett. Mas Vitória, mesmo que o bebê seja dele, o Richard e eu merecemos uma oportunidade de ser felizes. Não podemos evitar quem amamos. Vitória sentiu a tensão arterial subir novamente. Vocês merecem felicidade? E eu? E a minha filha? A vida nem sempre é justa, disse Scarlett. Por um instante, a máscara deslizou. Houve algo frio nos seus olhos, algo calculista. Depois desapareceu, substituído por falsa simpatia. Lamento que estejas magoada, mas o Richard fez a sua escolha. A porta da frente abriu-se e Richard entrou, trazendo café e pastelaria da cafetaria favorita deles. Parou, surpreendido, ao ver Vitória. O que é que ela está aqui a fazer? Perguntou a Scarlett. Quis falar, respondeu Scarlett, levantando-se para cumprimentar Richard com um beijo claramente encenado para ferir Vitória. Pois já falaram, disse Richard friamente. Agora vai-te embora. A Scarlett e eu temos planos para hoje. Que planos? Perguntou Vitória, odiando-se por se importar. Vamos voar para Cabo este fim de semana. Uma pequena celebração da nossa nova vida juntos. Vitória sentiu-se como se tivesse levado uma bofetada. Richard sempre lhe prometera levá-la a cabo. Disse que iriam depois do nascimento do bebê, numa viagem em família. E eu, enquanto tento resolver onde viver? Perguntou Vitória, amarga. Já não é problema meu, respondeu Richard. Tens até segunda-feira para retirar os teus pertences pessoais. Depois disso, mudo as fechaduras. Enquanto Vitória se esforçava por se levantar da poltrona, o telefone tocou. Olhou para o identificador de chamadas e sentiu o estômago apertar. É a minha tia Margarete, disse. Devo atender. Vitória, querida,
A voz de Margaret Monroe crepitou pelo telefone. Espero que estejas bem. Liguei para saber se tens notícias da Sarah recentemente. Vitória franziu o sobrolho. Sarah era filha de Margaret, prima de Vitória. Tinham sido muito próximas em crianças, mas afastaram-se há 10 anos, por causa do testamento do avô. Não, tia Margaret, não ouço falar da Sarah há anos. Por quê? Ela tem ligado a familiares ultimamente, disse Margaret. Diz que quer reconciliar-se, fazer as pazes. Perguntou especificamente por ti. Queria saber da tua vida, do teu casamento. Achei estranho. Quando começaram essas chamadas? Perguntou Vitória. Há uns 8 meses, respondeu Margaret. Por altura do Natal. Foi muito insistente, muito encantadora. Mas tu sabes como é a Sarah. Sempre teve uma agenda. 8 meses atrás. Foi exatamente quando Scarlett se mudará para Malibu, alugar a casa de hóspedes e começar a infiltrar-se nas suas vidas. Tia Margaret, como é que a Sarah está agora? Perguntou Vitória, o coração a bater descompassado. Não a vejo em pessoa, respondeu Margaret. Mas mandou-me uma fotografia no mês passado. Está completamente diferente. Emagreceu, pintou o cabelo de escuro, até mudou o sotaque, de alguma forma. Disse que tinha vivido na Geórgia, a trabalhar como modelo. O sangue gelou-lhe nas veias. Vitória olhou fixamente para Scarlett, que ficará muito quieta. Tenho de desligar, tia Margaret. Ligo-te mais tarde. E desligou. Fitou Scarlett diretamente. É curioso. A minha prima Sarah anda a perguntar por mim. E agora trabalha como modelo na Geórgia. Que coincidência! O rosto de Scarlett manteve-se perfeitamente composto, mas Vitória notou leve apertar nos cantos dos olhos. O mundo é pequeno, disse Scarlett, com indiferença. Há muitas modelos na Geórgia. Sim, há, concordou Vitória. Mas quantas delas sabem que eu costumava colecionar caixas de música antigas? Tu mencionaste isso ontem, quando falávamos de passatempos. Scarlett pestanejou. Acho que já tinhas falado nisso antes. Não, nunca falei, disse Vitória com firmeza. Nunca te contei sobre as caixas de música, mas a Sarah conhecia-as. Brincávamos com elas em casa do nosso avô quando éramos crianças. Richard olhou entre as duas mulheres, confuso. Do que estás a falar, Vitória? Não fazes sentido. Mas Vitória fazia todo sentido, pela primeira vez em meses. Estudou o rosto de Scarlett com mais atenção. A estrutura óssea era-lhe familiar, o formato dos olhos, até a forma como inclinava a cabeça ao pensar. A Sarah sempre teve olhos verdes, disse Vitória baixinho. E sempre foi ciumenta daquilo que eu tinha. Scarlett levantou-se de repente. Acho que deves ir embora agora. As hormonas da gravidez estão a deixar-te paranoica. Talvez, disse Vitória, esforçando-se por se erguer, mas vou descobrir a verdade. Enquanto Vitória caminhava para a porta, Scarlett chamou. Espera, Vitória. A voz dela mudará ligeiramente, o sotaque do sul menos acentuado. Mesmo que tenhas razão sobre alguma coisa, não mudaria nada. O Richard continua a amar-me. Ele continua a querer estar comigo. Vitória virou-se. Se tenho razão sobre o quê, Scarlett? Eu não te acusei de nada específico. O rosto de Scarlett enrubesceu, ao perceber o deslize. Só quis dizer, seja qual for a teoria da conspiração que estás a inventar. Mas Vitória sabia que tinha tocado num nervo. Ao regressar ao carro, a mente fervilhava. Seria possível que Scarlett fosse, na verdade, Sarah? O timing era demasiado perfeito para ser coincidência. E aquele deslize sobre as caixas de música era uma prova condenatória. O telefone tocou mal, ligou o carro. Era a Grace. Como correu? Perguntou Grace. Acho que a Scarlett pode ser a minha prima Sarah disfarçada, disse Vitória. Sei que soa loucura, mas a cronologia encaixa perfeitamente. Isso não soa nada louco, respondeu Grace. Isso soa a vingança. Onde estás agora? A conduzir para a tua casa, disse Vitória. Grace, se eu tiver razão, então a Sarah andou meses a planear isto. Investigou a minha vida, o meu casamento, as minhas fraquezas. Seduziu o Richard como parte de um plano de vingança elaborado. Então precisamos de provas, disse Grace. E depressa, antes de eles irem para cabo.
Enquanto Vitória se afastava da antiga casa, vislumbrou Scarlett a observá-la da janela da sala. Por um instante, a máscara caiu por completo. A expressão no rosto de Scarlett não era de amor nem de culpa, era de ódio puro. As mãos de Vitória tremiam no volante. A sua prima Sarah tinha passado 10 anos a tramar vingança e escolher o método mais cruel possível: destruir o casamento de Vitória, abandoná-la grávida e roubar-lhe tudo que lhe era querido. Mas Sarah cometera um erro crucial: subestimar a inteligência de Vitória e a sua determinação em proteger a filha por nascer. A guerra estava apenas a começar. De volta à casa de Grace, Vitória andava de um lado para o outro na sala, apesar das advertências da amiga para descansar. A sua mente não parava de girar em torno da possibilidade de Scarlett ser, de facto, Sarah. Precisamos de um detetive particular, disse Vitória. Alguém que consiga investigar rapidamente o passado da Scarlett. Conheço alguém, respondeu Grace, deslizando pelos contactos do telemóvel. Marcus Webb. Especialista em casos de família, muito discreto. Mas Vitória, e se estiveres enganada? E se a Scarlett for mesmo só uma modelo da Geórgia que se apaixonou pelo teu marido? Vitória parou de andar. Então sou apenas uma grávida paranoica em colapso. Mas, Grace, tu não viste a cara dela quando falei das caixas de música. Ela sabia de algo que não podia saber. Grace marcou o número de Marcus Webb. Dentro de 1 hora, o detetive particular estava sentado na sala de Grace, a ouvir a história de Vitória com interesse profissional. Marcus tinha cerca de 50 anos, cabelo grisalho e voz suave, com aquele tipo de rosto que se perdia facilmente na multidão, perfeito para a vigilância. Posso fazer uma verificação básica dos antecedentes de Scarlett Daniels em 24 horas, disse Marcus. Mas se ela estiver a usar documentos falsos, pode demorar mais a descobrir a verdadeira identidade. Faça o que for preciso, disse Vitória. O dinheiro não é problema. O meu avô deixou-me bem amparada. Depois de Marcos sair, Vitória tentou descansar, mas ficou a olhar para o teto. O telemóvel vibrou com mensagens de Richard, cada uma mais exigente do que a anterior. Asterisco assina os papéis, asterisco. Asterisco deixa de ser dramática, asterisco. Asterisco a Scarlett e eu partimos para Cabo dentro de 2 horas. Resolve a tua vida, asterisco. Grace tirou-lhe o telemóvel das mãos. Bloqueia o número dele. Este assédio tem de parar. Não consigo acreditar que está a minha vida, disse Vitória. Ontem estava casada com um empresário de sucesso, a viver numa bela casa, a preparar-me para o meu primeiro filho. Hoje estou sem casa, sem dinheiro e possivelmente vítima de um plano de vingança elaborado pela minha própria prima. Não estás sem dinheiro nenhum, lembrou Grace. A herança do teu avô é propriedade separada. O Richard não pode tocar nesse dinheiro. Vitória acenou, mas a herança era um assunto delicado. O avô, Edmond Monroe, foi um empresário de sucesso que construíra um pequeno império de hotéis e restaurantes. Quando morreu, há 10 anos, todos esperavam que dividisse a herança entre Vitória e Sarah de forma igual. Mas o testamento deixará tudo a Vitória. Sarah ficará furiosa, acusando-a de manipular o avô nos últimos meses de vida. As acusações tinham dilacerado a família. Sarah desaparecera pouco depois do funeral. E se a Sarah tiver razão? Perguntou Vitória de repente. E se eu não merecia a herança toda? Para com isso, disse Grace firmemente. O teu avô manteve a lucidez até o último dia. Ele fez a escolha por razões que só ele sabia. Não podes duvidar disso agora. O telefone de Vitória tocou. Era a doutora Crawford. Como te sentes hoje? Perguntou a médica. A tua tensão arterial ontem estava preocupante. Exatamente, concordou Marcos. A maioria das modelos tem portfólios online extensos que remontam a anos. A carreira de modelo da Scarlett começou, aparentemente, há apenas 8 meses, o que é muito invulgar para alguém da idade dela. As modelos bem-sucedidas costumam começar na adolescência. Vitória sentiu-se validada, mas também aterrorizada. Então, ela criou uma identidade completamente nova só para se aproximar de mim? Parece que sim, disse Marcos. Estou a aprofundar os registros financeiros dela, a tentar perceber de onde veio o dinheiro para montar esta nova vida. Esse tipo de construção de identidade é caro. Depois de Marcos desligar, Vitória e Grace ficaram sentadas em silêncio, atônitas. Se isto for mesmo a Sarah, então ela andou 10 anos a planear esta vingança, disse Grace, finalmente.
Esse nível de paciência e cálculo é assustador. Vitória pousou a mão na barriga, sentindo a filha mexer-se inquieta dentro de si. Ela não está apenas a tentar magoar-me. Está a tentar destruir o futuro da minha filha também. O telefone vibrou com uma chamada de número desconhecido. Vitória quase ignorou, mas algo a fez atender. Vitória. A voz era familiar, mas distorcida, como se o interlocutor tentasse disfarçá-la. Quem é? Alguém que sabe a verdade sobre Scarlett Daniels. Encontra-me amanhã, ao meio-dia, no cais de Santa Mônica. Vai sozinha. A linha caiu antes que Vitória pudesse responder. Quem era? Perguntou Grace. Acho que alguém quer ajudar-nos, disse Vitória. Mas, Grace, e se for uma armadilha? E se a Sarah me quiser atrair para algum perigo? Então não vai sozinha, respondeu Grace firmemente. Se esse encontro acontecer, estarei lá, a observar à distância. Nessa noite, Vitória sonhou com a infância com Sarah. Tinham sido inseparáveis, duas meninas a brincar aos disfarces no sótão da avó, a partilhar segredos e sonhos. Sarah fora sempre mais competitiva, mais ambiciosa. Mas Vitória nunca imaginara que isso levaria a este nível de traição. Na manhã seguinte, Marcos ligou novamente. Encontrei algo interessante, disse. Scarlett Daniels recebeu uma transferência bancária de $50 mil de uma conta offshore há 8 meses. Esse dinheiro financiou a sua nova identidade e estilo de vida. Consegue rastrear a conta offshore? Perguntou Vitória. Estou a trabalhar nisso, mas estas coisas demoram. No entanto, encontrei mais uma peça do puzzle. A Scarlett tem feito pagamentos regulares a uma clínica de cirurgia plástica em Beverly Hills. Não para cirurgias recentes, mas para consultas e serviços de apoio à recuperação. O coração de Vitória disparou. Ela fez cirurgia plástica para mudar a aparência. Parece que sim. Os pagamentos começaram há cerca de 1 ano, o que sugere que ela planeava esta transformação com bastante antecedência. Enquanto se preparava para o misterioso encontro no cais de Santa Mônica, Vitória sentia uma mistura estranha de medo e determinação. Se Sarah pensava que podia destruir a sua vida e sair impune, estava prestes a descobrir o contrário. A mulher grávida que chorara no consultório médico no dia anterior já não existia. No seu lugar, surgia alguém mais forte, alguém disposto a lutar pelo futuro da filha. Vitória podia estar grávida de 8 meses e temporariamente sem casa, mas não estava indefesa. Sarah cometera o erro de subestimar a força da prima. Às 11h30, Vitória e Grace dirigiram-se para Santa Mônica. Grace posicionar-se-ia nas proximidades, enquanto Vitória encontrava a misteriosa interlocutora. Tinham combinado sinais manuais e procedimentos de emergência. Tens a certeza disto? Perguntou Grace, ao estacionarem. Não, admitiu Vitória. Mas preciso de respostas. A minha filha merece saber a verdade sobre a traição do pai. Ao caminhar em direção ao cais, Vitória sentiu o bebê dar pontapés fortes, como se pressentisse a importância daquele momento. O que acontecesse a seguir determinaria o rumo das suas vidas. O oceano estendia-se diante delas, infinito, cheio de possibilidades e perigos, tal como o futuro de Vitória. Ela estava pronta para enfrentar a verdade que a aguardava. O cais de Santa Mônica estava cheio de turistas e artistas de rua, apesar do frio de dezembro. Vitória caminhava lentamente pela marginal, a barriga de 8 meses a impossibilitar movimentos rápidos. Grace estava sentada num café próximo, fingindo ler enquanto mantinha Vitória à vista. Às 12h em ponto, uma mulher aproximou-se de Vitória perto da roda gigante. Era de meia-idade, bem vestida, cabelo loiro curto e olhos nervosos. Vitória Sterling? Perguntou em voz baixa. Sim. Quem é a senhora? O meu nome é Linda Shen. Trabalho na clínica de cirurgia plástica em Beverly Hills, onde a sua amiga Scarlett tem sido cliente. Linda olhou em volta, nervosa. Posso perder o emprego por isto, mas já não consigo ficar calada. O pulso de Vitória acelerou. O que sabe sobre a Scarlett? Linda tirou o telemóvel e mostrou a Vitória uma fotografia de antes e depois. Foi assim que ela apareceu quando veio até nós, há 18 meses. Vitória fitou a imagem e sentiu o mundo inclinar-se à sua volta. A fotografia do antes mostrava Sarah Monroe, a sua prima, exatamente como Vitória se lembrava dela há 10 anos. Cabelo loiro, rosto mais redondo, nariz mais pequeno. A fotografia do depois mostrava Scarlett Daniels. Ela fez muitas intervenções, continuou Linda.
rinoplastia, implantes nas maçãs do rosto, preenchimentos nos lábios, até mudou a cor dos olhos com lentes de contato permanentes. Pagou tudo em dinheiro, quase $100.000 em procedimentos. Por que é que me está a contar isto? Perguntou Vitória, a voz quase num sussurro. Porque ela pediu-me para fazer mais uma coisa, respondeu Linda. Queria que eu lhe fornecesse o medicamento que provocasse complicações na gravidez. Disse que precisava dele para uma mulher que lhe estava a roubar o namorado. Recusei, mas temo que tenha encontrado outra forma de conseguir o que queria. Vitória sentiu-se enjoada. Sarah não estava apenas a tentar roubar-lhe o Richard, estava a tentar magoar o bebê dela. Tem provas da verdadeira identidade dela? Perguntou Vitória. Linda acenou e entregou-lhe uma pen USB. Registros médicos, comprovativos de pagamento, tudo. O nome verdadeiro dela é Sarah Elizabeth Monroe. Listou-a assim como contato de emergência, o que achei estranho já que dizia odiá-la. Vitória recebeu a pen com as mãos a tremer. Obrigada por vir denunciar isto. Pode ter acabado de salvar a vida da minha filha. Depois de Linda se ir embora, Vitória caminhou rapidamente até o carro de Grace, a mente a fervilhar com as implicações do que tinha acabado de descobrir. A Sarah andou quase 2 anos a planear isto, disse Vitória, enquanto regressavam à casa de Grace. A cirurgia plástica, a nova identidade, até a pesquisa sobre complicações na gravidez. Isto já não é apenas vingança. É tentativa de homicídio. Grace encostou o carro, visivelmente abalada. Temos de chamar a polícia imediatamente. Com que provas? Contrapôs Vitória. A Sarah está a usar uma identidade falsa, mas ainda não cometeu nenhum crime técnico. Seduzir o meu marido não é ilegal. E não temos provas de que realmente tenha tentado prejudicar a minha gravidez. E quanto à fraude de identidade? Ela pode sempre alegar que Scarlett Daniels é um nome artístico. As modelos fazem isso o tempo todo. Vitória olhou para a pen que segurava. Precisamos de mais provas. Precisamos de apanhá-la em flagrante a fazer algo claramente criminoso. Quando chegaram à casa de Grace, Vitória ligou a Marcus Webb e marcou um encontro imediato. Dentro de 1 hora, o detetive particular estava a rever as provas fornecidas por Linda Shen. Isto é bom, disse Marcus, mas a sua amiga tem razão quanto às limitações legais. No entanto, posso usar esta informação para aprofundar as atividades da Sarah nos últimos 2 anos. O que precisa de mim? Perguntou Vitória. Acesso à sua casa, esta noite. Se a Sarah está a viver lá, pode ter deixado provas dos seus planos reais. Pessoas que planeiam vinganças muitas vezes guardam recordações ou diários. Um arrepio percorreu Vitória. Quer que eu invada minha própria casa? Ainda é legalmente a sua residência, até assinar os papéis do divórcio, lembrou Grace. Tem todo o direito de lá estar. Nessa noite, enquanto Richard e Sarah supostamente estavam em Cabo, Vitória usou a sua chave para entrar na mansão de Malibu onde viverá durante 6 anos. Marcus dera-lhe uma lista do que procurar, documentos, fotografias, computadores, qualquer coisa que revelasse as verdadeiras intenções de Sarah. A casa parecia diferente à noite. As sombras alongavam-se pelas divisões familiares. Vitória moveu-se cautelosamente por aquele espaço que antes amava, agora sentindo-se uma intrusa no seu próprio lar. Na casa de hóspedes, onde Sarah viverá, Vitória encontrou um verdadeiro tesouro de provas. Sarah tinha sido descuidada, talvez demasiado confiante de que o plano estava a resultar. Escondidos numa caixa de joias estavam a carta de condução real de Sarah, cartões de crédito e passaporte em nome verdadeiro. Mas o mais incriminatório era um diário de capa de cabedal, cheio de anotações detalhadas sobre a vida de Vitória. Sentada na cama de Sarah, Vitória leu as páginas à luz de uma lanterna. Asterisco dia 47. Richard voltou a queixar-se do trabalho de caridade da Vitória. Sente-se negligenciado. Esta é a minha abertura, asterisco. Asterisco dia 63. Convenci o Richard a deixar-me mudar para a casa de hóspedes permanentemente. A Vitória ainda confia em mim completamente. Não faz ideia, asterisco. Asterisco dia 89. O Richard está a apaixonar-se por mim mais depressa do que esperava. A gravidez da Vitória está a deixá-la emocional e pegajosa. Momento perfeito, asterisco. Asterisco dia 156. O Richard está pronto para deixá-la. Fase uma concluída. Agora vou destruí-la por completo, asterisco. As entradas tornavam-se cada vez mais escuras e detalhadas.
Sara documentara as rotinas diárias de Vitória, os horários dos amigos, até as consultas médicas. Sabia das gravidezes anteriores que terminaram em aborto e pesquisara formas de provocar complicações na gravidez. A mais arrepiante era a última entrada. Asterisco fase 2 começa depois de cabo. O Richard estará completamente sob o meu controlo. A Vitória ficará arruinada, falida e sozinha. A herança que devia ter sido minha será finalmente justiça. O avô sempre a amou mais, mas ela vai aprender que as princesas mimadas nem sempre têm finais felizes. Asterisco. Vitória fotografou cada página com o telemóvel, as mãos a tremer de raiva e medo. Aquilo não era apenas vingança, era guerra psicológica sistemática. Na mochila de Sara, Vitória encontrou ainda mais provas. Correspondência com vários concorrentes de negócios de Richard, oferecendo informações internas sobre os acordos dele. Pesquisa sobre o fundo fiduciário de Vitória, procurando formas de aceder ou congelar a herança. A descoberta mais perturbadora foi uma pasta intitulada asterisco Planos de Emergência asterisco. Sara preparara múltiplas estratégias de reserva, caso a sedução de Richard falhasse. Estas incluíam incriminar Vitória por adultério, provocar um acidente de carro e até incendiar a casa com Vitória lá dentro. Vitória sentiu-se nauseada. A sua prima não era apenas vingativa, era genuinamente perigosa. Enquanto se preparava para sair com as provas, ouviu um carro entrar na garagem. Richard e Sara deviam estar em Cabo até amanhã. Teriam mudado os planos? Vitória juntou rapidamente os documentos mais importantes e saiu pela porta de trás da casa de hóspedes. Escondeu-se atrás da casa da piscina, quando Mercedes de Richard estacionou em frente à casa principal. Pelas janelas, Vitória viu Richard e Sara discutir. Sara gesticulava furiosamente, visivelmente alterada. Richard parecia zangado e frustrado. Vitória aproximou-se discretamente, tentando ouvir. Mentiste-me, estava Richard a dizer. O James disse-me que tens andado a falar com os meus concorrentes, a partilhar informações confidenciais sobre os meus negócios. Eu só estava a tentar ajudar, respondeu Sara, mas o sotaque sulista deslizava-lhe. Achei que podíamos ganhar mais dinheiro jogando nos dois lados. Isso é espionagem industrial, Scarlett. Podias ter destruído a minha empresa. Sara riu-se, e o som não tinha nada a ver com a doce donzela do sul que fingira ser. A tua empresa já está a falir, Richard. Eu só queria garantir que tirávamos algum proveito antes de ela colapsar completamente. Richard recuou dela, a confusão estampada no rosto. Quem és tu, afinal? Porque a mulher por quem me apaixonei nunca falaria assim. A máscara de Sara caiu por completo. Sou alguém cansada de fingir amar um homem fraco e patético que abandona a mulher grávida por uma mais nova. Dás-me nojo, Richard. Mas foste útil. Vitória viu a expressão de Richard mudar, a realização a nascer-lhe nos olhos. Usaste-me. Isto foi tudo uma armadilha. Claro que foi, respondeu Sara, friamente. Achaste mesmo que uma mulher como eu podia amar um homem como tu? Foste apenas um degrau num plano muito maior. Richard fitou-a, chocado. Que plano? Do que estás a falar? Sara sorriu, e foi a expressão mais aterrorizadora que Vitória já vira. Destruir a Vitória Sterling e recuperar o que me foi roubado há 10 anos. Tu foste apenas a arma que eu precisava para arruinar. Vitória já tinha ouvido o suficiente. Escapou-se silenciosamente da casa e conduziu de volta à casa de Grace, o coração a latejar com tudo o que descobrira. Sara não estava apenas em busca de vingança. Estava completamente instável, perigosa, e disposta a magoar quem quer que se atravessasse no caminho dela, incluindo a filha ainda por nascer de Vitória. A guerra já não era sobre o marido infiel ou um acordo de divórcio. Era sobre sobrevivência. Vitória passou o resto da noite a organizar as provas recolhidas. De manhã, tinha um dossiê completo sobre a fraude de Sara, registros médicos que provavam as cirurgias plásticas, registros financeiros mostrando financiamento offshore, mais incriminatório de todos, o diário da própria Sara, documentando todo o plano de vingança. Grace analisou tudo enquanto bebia café, a expressão a escurecer a cada revelação. Isto chega para mandar prender, disse. Fraude de identidade, espionagem industrial, conspiração. Temos de chamar a polícia imediatamente. Ainda não, respondeu Vitória. Se chamarmos a polícia agora, a Sara vai desaparecer outra vez. Andou 2 anos a preparar isto, garanto-te que tem planos de fuga prontos. Então o que queres fazer?
Vitória pousou a mão na barriga, sentindo os pontapés fortes da filha. Quero confrontá-la em público, diante de todos os que importam. Quero que o Richard veja exatamente por quem deitou a família fora. Não podes estar a falar a sério, disse Grace. Estás grávida de 8 meses e a Sarah é claramente instável. E se ficar violenta? Então falo-á diante de 200 testemunhas, respondeu Vitória. Grace, pensei nisto toda a manhã. O plano da Sarah só resulta se eu ficar escondida, se deixar a vergonha e o embaraço silenciarem-me. Mas e se eu recusar ser a vítima que ela espera? Vitória passou a tarde a preparar-se com cuidado. Escolheu um deslumbrante vestido de maternidade preto que destacava a gravidez em vez de esconder. Fez o cabelo e a maquilhagem profissionalmente. Queria parecer poderosa, não miserável. Às 7 da noite, entrou no salão de festas do Beverly Hills Hotel, onde decorria a gala. As conversas pararam quando as pessoas a notaram. A notícia do caso de Richard e do pedido de divórcio já correrá pelo círculo social. Vitória ergueu a cabeça e dirigiu-se diretamente à mesa de Richard e Sarah. Eles estavam sentados com James Mitchell e vários sócios de negócios, rindo de algo. Sarah estava deslumbrante num vestido de noite vermelho, a desempenhar na perfeição o papel de namorada. Boa noite a todos, disse Vitória, agradavelmente. Richard, Sarah, espero que tenham aproveitado o cabo. Richard ficou mortificado ao vê-la ali. Vitória, o que estás a fazer aqui? Isto não é apropriado. Acho que é muito apropriado, respondeu ela. Afinal, esta é uma instituição de caridade que ajudei a fundar. Estas são pessoas que conheço há anos. Por que é que não haveria de estar aqui? Sarah estudava Vitória com cuidado, tentando decifrar a sua intenção. Estás linda, disse com doçura falsa. A gravidez assenta-te bem. Obrigada, Sarah, respondeu Vitória, deliberadamente. O rosto de Sarah ficou completamente imóvel. À volta da mesa, as pessoas trocaram olhares confusos com a mudança de nome. Desculpa, disse James Mitchell. Pensei que o teu nome fosse Scarlett. É, disse Sarah rapidamente, mas o sotaque sulista vacilou. Vitória sorriu. Na verdade, o nome verdadeiro dela é Sarah Elizabeth Monroe. É minha prima. Não nos víamos há 10 anos, desde que desapareceu após o funeral do nosso avô. A mesa ficou em silêncio. Richard olhava para Sarah com horror crescente. Isso é ridículo, disse Sarah, tentando manter a compostura. Nunca vi esta mulher na minha vida. Vitória puxou do telemóvel e mostrou as fotos de antes e depois que Linda Shen lhe dera. Esta é a Sarah Monroe antes das cirurgias plásticas, há 18 meses. E está ela depois de gastar $100 mil em procedimentos para mudar a aparência. As fotos circularam pela mesa enquanto o rosto de Sarah se tingia de vermelho de raiva. Estás a ter uma espécie de colapso, disse ela, desesperada. As hormonas da gravidez estão a deixar-te paranoica. Estou? Perguntou Vitória. Puxou do diário de Sarah e começou a ler em voz alta. Asterisco dia 156. Richard está pronto para deixá-la. Fase uma concluída. Agora vou destruí-la por completo. Asterisco. Richard agarrou o diário e leu várias páginas, ficando cada vez mais pálido. À volta, outros convidados começavam a reparar na comoção. Isto não pode ser real, disse Richard. Tu própria escreveste isto para incriminar. Vitória mostrou-lhe os documentos de identificação reais de Sarah. Estavam escondidos na caixa de joias dela, juntamente com planos detalhados para destruir o teu negócio, roubar minha herança e provocar complicações na minha gravidez. As provas eram esmagadoras. Mas Sarah não estava acabada. Mesmo que parte disso seja verdade, disse, levantando-se da mesa, não muda o facto de que o Richard me ama mais do que alguma vez te amou a ti. Ele escolheu-me. Deitou-te fora como lixo. As palavras acertaram no alvo, e Vitória sentiu as lágrimas ameaçarem. Mas já tinha ido demasiado longe para ceder. Tens razão, disse Vitória, baixinho. O Richard escolheu-te. Mas escolheu uma mentira. Apaixonou-se por uma personagem que inventaste, não pela verdadeira ti. E agora que ele sabe a verdade, o que achas que vai escolher? Todos os olhos se voltaram para Richard. Ele parecia devastado, humilhado e zangado. Mas, em vez de pedir desculpa a Vitória, virou a raiva contra ela. Isto é culpa tua, disse amargamente. Se tivesse sido uma esposa melhor, nada disto teria acontecido. A Sarah só conseguiu porque lhe deste espaço.
Vitória olhou para o marido, incrédula. Mesmo diante de provas de uma fraude elaborada, ele ainda a culpava. Tens razão, Richard, disse, finalmente. Não fui uma esposa perfeita. Foquei-me demasiado em embelezar a nossa casa e não o suficiente em fazer-te sentir valorizado. Mas nunca te menti. Nunca te manipulei. Nunca tentei destruir a tua vida por vingança. Sara tinha estado calada durante esta troca, mas agora riu friamente. Isto é delicioso. Mesmo quando ele sabe a verdade, o Richard continua a culpar-te a ti, em vez de assumir a responsabilidade pela própria fraqueza. Escolheste um verdadeiro campeão, prima. O salão estava em silêncio. 200 pessoas observavam o drama desenrolar-se. Vitória sentiu uma dor aguda no abdômen e arquejou. O estresse estava a cobrar o seu preço no corpo. Preciso de me sentar, disse, agarrando-se a uma cadeira. O bebê está a nascer? Grace apareceu ao lado dela, depois de a vigiar do outro lado da sala. Não sei, disse Vitória, com a respiração irregular. A dor está a piorar. Enquanto Grace ajudava Vitória a sentar-se, Sara fez a sua jogada final. Querem saber a verdade? Gritou, dirigindo-se a todo o salão. A Vitória Sterling manipulou nosso avô para ele lhe deixar toda a fortuna. Roubou-me a herança, destruiu a minha família e arruinou a minha vida. Tudo o que eu fiz foi justiça. A multidão murmurou em choque e confusão. Vitória dobrou-se quando outra contração a atingiu. Acho que o bebê está a chegar. Gritou Grace. Alguém chame uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram e ajudaram Vitória a subir para a maca, ela apanhou o olhar de Sara pela última vez. A prima sorria, convencida de que tinha vencido. Mas Vitória sabia algo que Sara não sabia. A verdadeira batalha estava apenas a começar. Na ambulância, a caminho do hospital, Vitória apertou a mão de Grace com força. Promete-me uma coisa, sussurrou entre contrações. Se me acontecer alguma coisa, não deixes a Sara vencer. Protege a minha filha. Não te vai acontecer nada, disse Grace firmemente. Vais ficar bem. E vais criar a tua filha tu mesma. Vitória esperava que Grace tivesse razão, porque a sua menina estava a chegar a um mundo envolto em mentiras, traição e perigo, mas também num mundo onde a mãe finalmente aprenderá a lutar. As contrações revelaram-se falso trabalho de parto, provocado pelo estresse. Ainda assim, a doutora Crawford insistiu em manter Vitória no hospital durante a noite, em observação. Deitada no quarto estéril, ligada a monitores que acompanhavam os batimentos cardíacos do bebê, Vitória sentiu uma estranha clareza. Passara meses a tentar salvar o casamento, a tentar entender o que fizera de errado. Agora percebia, o problema nunca tinha sido dela. Richard era fraco, egoísta e facilmente manipulado. Sara era instável, perigosa e consumida por um rancor de 10 anos. Mas Vitória era mais forte do que ambos alguma vez tinham imaginado. Às 9 da manhã, Sara apareceu à porta do quarto do hospital. Parecia diferente sem a persona de Scarlett. Cabelo preso severamente, maquilhagem mínima, roupas caras mas conservadoras. Parecia a velha Sara, mas com uma dureza que não existia há 10 anos. Posso entrar? Perguntou educadamente. Vitória hesitou em recusar, mas a curiosidade venceu. O que fazes aqui? Sara entrou e fechou a porta atrás de si. Para terminar a nossa conversa de ontem, antes da tua pequena emergência médica. Não há mais nada para discutir, disse Vitória. Eu sei quem tu és e o que tens feito. A polícia vai envolver-se em breve. Sara sorriu e puxou uma cadeira para junto da cama. Na verdade, há muito a discutir. Por exemplo, sabias que o Richard anda a desviar dinheiro da empresa há 2 anos? Um arrepio percorreu Vitória. Do que é que estás a falar? O teu marido tem roubado contas de clientes para financiar o vosso estilo de vida de luxo, disse Sara, como se fosse conversa casual. A mansão em Malibu, os carros, as joias, as férias, tudo pago com dinheiro alheio. Isso é impossível, respondeu Vitória, mas a dúvida instalava-se. Richard tinha andado secreto quanto às finanças, sempre a dizer que os negócios eram complicados. Sara puxou de um tablet e mostrou extratos bancários, registros de transferências e documentos de contabilidade. Ando a documentar tudo há meses. O Richard achava-se tão esperto, mas deixou um rastro de papel que até uma criança poderia seguir. Vitória olhou horrorizada. Milhões de dólares tinham sido transferidos de contas de clientes para contas pessoais, depois gastos no estilo de vida deles.
Por que me estás a mostrar isto? Perguntou Vitória. Porque quero fazer um acordo contigo, disse Sarah. Ajuda-me a destruir o Richard completamente, e eu divido os lucros contigo quando vendermos os bens dele. Vitória mal podia acreditar no que ouvia. Queres que eu te ajude a cometer fraude? Quero que me ajudes a conseguir justiça, corrigiu Sarah. O Richard roubou milhões. Abandonou a mulher grávida por outra. Ele merece perder tudo. E o que é que tu ganhas com isso? A máscara de Sarah escorregou, revelando a fúria por baixo. Ganho o prazer de ver-te sofrer como eu sofri quando me roubaste a herança. Só que desta vez, tu vais perder tudo enquanto eu lucro com a tua dor. Vitória percebeu, então, nunca se tratara do Richard. Ele fora apenas a arma. O alvo real sempre fora ela. Estás louca, disse Vitória, baixinho. Não, replicou Sarah. Estou focada. Passei 10 anos a planear esta vingança e não vou deixar que um falso trabalho de parto e umas lágrimas a arruinem agora. Antes que Vitória respondesse, bateram à porta. James Mitchell entrou, com ar abatido e preocupado. Vitória, preciso de falar contigo urgentemente. Depois reparou em Sarah. O que é que ela está aqui a fazer? Perfeito timing, disse Sarah, a sorrir. Estava mesmo a contar-lhe as práticas criativas de contabilidade do Richard. James empalideceu. Vitória, tentei avisar o Richard há meses de que os livros não batiam certo. Achei que fosse só desorganização, mas quando investiguei mais, descobriste o desfalque, completou Vitória. James acenou, miserável. Confrontei-o ontem, depois da gala. Ele desabou e admitiu tudo. Vitória, ele anda a roubar clientes há 2 anos. O FBI já está a investigar. Vitória sentiu o mundo a fechar-se à volta dela. Estou implicada como esposa? Pode ser acusada como cúmplice se os procuradores acharem que sabias, disse James. Todas aquelas compras, as renovações da casa, as férias caras, parece que beneficiavas dos fundos roubados. Sarah assistia à conversa com satisfação óbvia. E a mais, disse alegremente. O Richard usou teu fundo fiduciário como garantia em alguns dos investimentos mais arriscados dele. Se a empresa cair, a tua herança vai com ela. Vitória sentiu-se a afundar. O marido era um criminoso. A casa fora comprada com dinheiro roubado. A segurança financeira estava em risco. Há mais uma coisa, acrescentou James. O Richard anda a falar com os federais. Está a tentar fazer um acordo, a dizer que foi manipulado a desviar o dinheiro por outra pessoa. Deixa adivinhar, disse Vitória, amarga. Está a culpar-me a mim. Na verdade, está a culpá-la a ela, disse James, apontando para Sarah. Afirma que a Scarlett o convenceu a roubar, que ela era mente por trás de tudo. Sarah riu-se. Que patético. O Richard nem para assumir os próprios crimes serve. Vitória estudou o rosto da prima. Mas tu encorajaste-o, não foi? Investigaste os problemas financeiros dele e empurraste-o para medidas mais desesperadas. Talvez tenha feito algumas sugestões, admitiu Sarah. Mas o Richard tomou as decisões dele. Eu só o ajudei a ver as opções mais claramente. Nova batida à porta. A doutora Crawford entrou com uma expressão preocupada. Vitória, a tua tensão arterial voltou a subir. Preciso que todos saiam para que possas descansar. Enquanto James se preparava para sair, voltou-se para Vitória. Há mais uma coisa que deve saber. O Richard está desaparecido. Não voltou para casa depois da gala e o telemóvel está desligado. O FBI quer interrogá-lo, mas não consegue encontrá-lo. Depois de James sair, a doutora Crawford tentou convencer Sarah a sair também, mas ela recusou-se. Sou família, disse docemente. Claro que posso ficar com a minha prima neste momento difícil. Quando ficaram novamente a sós, o tom de Sarah mudou por completo. O Richard deve estar a meio caminho da Costa Rica, disse. Tinha planos de fuga preparados para este caso, contas na Suíça, passaportes falsos, tudo. O teu amoroso marido está prestes a desaparecer para sempre, deixando-te sozinha para enfrentar as acusações. Vitória fechou os olhos, tentando processar tudo. O marido era ladrão e cobarde. A casa fora comprada com dinheiro roubado. A herança estava em risco. E a sua prima deliciava-se com a dor dela. Por quê, Sarah? Perguntou baixinho. Por que é que o testamento do avô te magoou tanto que farias tudo isto?
A expressão de Sara suavizou-se, por um instante, mostrando um vislumbre da prima que Vitória outrora amara. Porque eu também o amava. O avô Edmond foi a única pessoa que alguma vez acreditou em mim. Quando morreu e não me deixou nada, foi como se dissesse que eu não valia nada. Que tu eras tudo, e eu, nada. Ele também te amava, disse Vitória. Eu sei que sim. Então por que me deixou tudo? Pois é, disse Sara, e por um momento a sua voz soou como a da menina magoada que Vitória recordava. Por que é que ele te deixou tudo a ti e a mim nada? Não sei, admitiu Vitória. Nunca entendi também. Mas Sara, destruir a minha vida não o vai trazer de volta. Nem vai mudar o que aconteceu. A vulnerabilidade de Sara desapareceu tão depressa quanto viera. Talvez não. Mas faz-me sentir melhor. Levantou-se e dirigiu-se para a porta. Depois parou. Ah, Vitória, talvez queiras mandar testar os teus suplementos pré-natais. Tenho trocado alguns por comprimidos parecidos que podem causar complicações na gravidez. Considera isso o meu seguro. Vitória sentiu um terror gelado apoderar-se dela. Tens andado a envenenar-me? Vitória mal conseguiu articular, a voz um sopro. Só o suficiente para garantir que as coisas não corressem demasiado bem, respondeu Sara, com naturalidade. Queria-te fraca e vulnerável quando as verdadeiras revelações viessem ao de cima. Assim que Sara saiu do quarto do hospital, Vitória chamou desesperadamente pela doutora Crawford. Se Sara tinha andado a adulterar os cuidados pré-natais, o bebê podia estar em sério perigo. O teste demoraria horas a ficar concluído, mas uma coisa já era clara. Sara Monroe não procurava apenas vingança, estava a tentar cometer homicídio. O exame de sangue da doutora Crawford confirmou os piores receios de Vitória. Alguém tinha andado a substituir sistematicamente as vitaminas pré-natais por comprimidos com ervas conhecidas por provocar complicações na gravidez. Os níveis não eram altos o suficiente para serem imediatamente fatais, mas ao longo do tempo poderiam ter causado parto prematuro, malformações ou aborto. Precisamos de chamar a polícia imediatamente, disse a doutora, ao rever os resultados. Isto é tentativa de homicídio de si e do seu bebê. Vitória acenou, mas antes que pudesse responder, a porta do quarto abriu-se com violência. 3 agentes do FBI entraram, liderados por uma mulher de rosto severo, na casa dos 40. Senhora Sterling, disse ela, mostrando distintivo. Sou a agente Patricia Wong. Precisamos de lhe fazer algumas perguntas sobre as atividades empresariais do seu marido. Já sei do desfalque, respondeu Vitória, exausta. E sei que o Richard desapareceu. A agente Wong ergueu uma sobrancelha. Na verdade, encontramos o seu marido esta manhã. Está sob custódia federal e muito ansioso por fazer um acordo. Vitória sentiu um misto de alívio e pavor. Alívio por Richard não ter conseguido fugir do país. Pavor sobre o tipo de acordo que estaria a tentar fazer. Que tipo de acordo? Perguntou. Ele alega que o esquema de desfalque foi orquestrado por outra pessoa, disse Wong. Alguém que o manipulou a roubar o dinheiro como parte de um plano de vingança contra si. Vitória quase se riu com a ironia. Richard estava finalmente a dizer a verdade, mas apenas para se salvar das consequências. Deixa adivinhar, disse Vitória. Está a culpar a Scarlett Daniels, que afinal é a minha prima, Sara Monroe. Os 3 agentes trocaram olhares. Wong tirou um tablet e mostrou uma fotografia. Esta é a mulher que conhece como Scarlett Daniels. Vitória acenou. Sim. Mas o nome verdadeiro é Sara Monroe. Fez várias cirurgias plásticas para mudar a aparência. Nós sabemos, disse Wong. Andamos a seguir a Sara Monroe há 18 meses. É procurada por fraude em 3 estados, roubo de identidade e agora tentativa de homicídio. Vitória encarou a agente, chocada. Andavam a segui-la. Então por que não aprenderam antes que me pudesse magoar? Precisávamos de construir um caso abrangente, explicou Wong. A Sara Monroe faz parte de uma rede criminosa maior, especializada em esquemas de vingança sob encomenda. Pessoas ricas pagam para destruírem os inimigos através de manipulações elaboradas a longo prazo. A revelação atingiu Vitória como um murro no estômago. Estão a dizer que alguém pagou a Sara para me fazer isto? Acreditamos que sim, respondeu Wong. A conta offshore que financiou a transformação dela pode ser rastreada até uma empresa de fachada. Ainda estamos a tentar identificar o cliente verdadeiro. A mente de Vitória disparou em possibilidades. Quem a odiaria tanto para encomendar uma destruição deste nível?
Sempre viverá discretamente, dedicada ao trabalho de caridade e ao casamento. Não conseguia imaginar quem a quisesse magoar assim. E quanto à minha herança? Perguntou. A Sarah afirma que o Richard usou meu fundo fiduciário como garantia nos investimentos dele. A agente Wong consultou as notas. Parece ser verdade. O seu marido tinha dívidas de jogo e prejuízos empresariais significativos que lhe ocultou. Usou seu fundo fiduciário para garantir empréstimos e depois roubou contas de clientes para fazer pagamentos. Vitória fechou os olhos, tentando absorver a dimensão da ruína financeira. Quanto resta? Ainda estamos a calcular, disse Wong, com suavidade. Mas parece que a maior parte da sua herança desapareceu. O seu marido estava em apuros financeiros muito mais profundos do que alguém imaginava. Houve uma batida à porta. Grace entrou, acompanhada de Marcus Webb. Vitória, estivemos a tentar falar contigo a manhã inteira, disse Grace. O Marcus descobriu algo importante sobre o passado da Sarah. Wong acenou para Marcus. O Sr. Webb tem partilhado a investigação dele conosco. Por favor, diga à Sra. Sterling o que descobriu. Marcus puxou de uma pasta volumosa. A Sarah Monroe anda a planear esta vingança há muito mais tempo do que pensávamos. Começou a investigar a sua vida há 5 anos, não há 2. 5 anos? Repetiu Vitória, incrédula. Sim, confirmou Marcus. Foi paciente e metódica. Estudou o seu casamento, a tua vida social, a tua situação financeira. Até fez cursos para mudar o sotaque e aprender sobre moda, disse Marcus. Isto foi uma operação profissional, acrescentou a agente Wong. Acreditamos que a Sarah foi contratada pelo cliente há 3 anos e recebeu um orçamento significativo para planear e executar a tua destruição. O nível de detalhe e preparação sugere alguém com muito dinheiro e um rancor muito sério. Vitória sentiu-se esmagada com a dimensão da conspiração. Quem é que me pode odiar tanto assim? Eu nunca magoei ninguém de propósito. É isso que vamos descobrir, disse Wong. Mas primeiro precisamos da tua cooperação para prender a Sarah Monroe antes que desapareça novamente. O que querem que eu faça? Perguntou Vitória. Ela tem tentado entrar em contato contigo desde ontem, explicou Wong. Achamos que quer vangloriar-se do seu sucesso, ou talvez propor outro acordo. Se aceitares encontrar-te com ela usando uma escuta, podemos obter uma confissão que a colocará atrás das grades durante décadas. De forma alguma. Protestou Grace. A Vitória está grávida de 8 meses e a Sarah já tentou envenená-la. Não vou deixá-la entrar numa armadilha. Teremos agentes posicionados em todo lado, garantiu Wong. A Sra. Sterling estará completamente protegida. Vitória pensou na filha por nascer, na vida que queria dar-lhe, uma vida sem as sombras desta trama de vingança. Eu faço, disse finalmente. Mas quero saber quem a contratou. Quero saber quem realmente destruiu a minha vida. Esse é o nosso objetivo também, respondeu Wong. A Sarah Monroe é apenas uma funcionária. Queremos a pessoa que pagou pela sua destruição. Quando os agentes do FBI saíram para organizar o encontro, Vitória sentiu uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez em meses, não enfrentava a crise sozinha. O poder total do governo federal estava agora focado em protegê-la e levar os inimigos à justiça. Mas também sentiu uma tristeza profunda pela vida que estava a perder, a bela casa, a segurança financeira, o casamento que tentará salvar. Tudo construído sobre mentiras e dinheiro roubado. A filha nasceria num mundo muito diferente do que Vitória planeara, mas talvez isso não fosse inteiramente mal. Este novo mundo seria construído sobre a verdade, não sobre ilusões. E Vitória estava a aprender que era muito mais forte do que alguma vez imaginara. O acerto de contas estava a chegar. E ela estava pronta. O FBI marcou o encontro com Sarah para a tarde seguinte, no átrio do Beverly Hills Hotel. Vitória usaria uma escuta escondida debaixo do vestido de maternidade e tentaria arrancar uma confissão de Sarah, sobre o envenenamento e sobre quem a contratara. Antes disso, a doutora Crawford insistiu em realizar mais uma ecografia para verificar a saúde do bebê. Está tudo normal, disse a doutora, movendo o transdutor sobre a barriga de Vitória. A tua filha está forte e saudável, apesar do que aquela mulher tentou fazer. Vitória fitou o monitor, observando o coração da bebê a bater firme. Vou chamá-la *Hope*, disse, de repente. Porque é a única coisa boa que nasceu de toda esta escuridão. *Hope* é um nome lindo, concordou a doutora. E ela vai ter uma mãe muito corajosa.
Às 2 da tarde, Vitória entrou no átrio do Beverly Hills Hotel. Os agentes do FBI estavam disfarçados de hóspedes e funcionários. Grace sentou-se a uma mesa próxima, fingindo trabalhar no portátil, mas de olhos fixos na amiga. Sarah esperava num canto recatado do átrio, impecável na persona *Scarlett*, sotaque do sul, sorriso encantador, confiança ensaiada. Vitória, darling *, disse ela quando a prima se aproximou. Estás maravilhosa para alguém cujo mundo acabou de desabar. Vitória sentou-se com cuidado, a gravidez a dificultar movimentos rápidos. Queria agradecer-te. Sarah pareceu surpreendida. Agradecer-me? Pelo quê? Por me mostrares quem o Richard realmente era, respondeu Vitória. Se não o tivesse seduzido, talvez eu tivesse passado anos casada com um homem capaz de me trair tão facilmente. O sorriso de Sarah vacilou. Não era esta a conversa que esperava. Estás a lidar com isto melhor do que pensei, disse, cautelosa. Tive tempo para pensar, replicou Vitória. Sobre o nosso avô. Sobre a herança. Sobre o que realmente aconteceu há 10 anos. Sarah inclinou-se para frente, intrigada. E a que conclusão chegaste? Vitória aproximou-se, conspiratória. Acho que tinhas razão. Acho que manipulei o avô Edmund para mudar o testamento. Sarah endireitou-se de imediato, interessada. O que queres dizer? Passei mais tempo com ele nos últimos meses de vida, disse Vitória. Ouvi as histórias dele, ajudei-o com os medicamentos, fiz com que se sentisse importante. Sabia que estava a considerar como dividir os bens, e certifiquei-me de que me via como a neta responsável. Enquanto tu estavas a perseguir a tua carreira de modelo. Eu sabia! Exclamou Sarah, o falso sotaque a escorregar. Sabia que o tinhas manipulado. A questão é, o que fazemos com isso agora? Perguntou Vitória. A herança está quase toda perdida com os desfalques do Richard, mas ainda restam alguns ativos. Talvez seja a altura de fazermos as pazes. Sarah estudou o rosto dela com cuidado, tentando perceber se era genuíno ou armadilha. O que estás a propor? Uma parceria, disse Vitória. Tu tens capacidades que eu não tenho. Planeaste e executaste uma operação de vingança impecável. Eu tenho contactos e recursos que te poderiam ser úteis. Por que havemos de ser inimigas quando podíamos ser aliadas? Sarah riu, mas o som soou hesitante. Queres ser parceira da mulher que destruiu o teu casamento e tentou matar o teu bebê? Tu queres justiça por algo que aconteceu há 10 anos. Eu quero segurança para o futuro da minha filha. Talvez possamos ajudar-nos uma à outra. A conversa seguia exatamente como o agente Wong esperava. Sarah estava a relaxar, a falar mais livremente sobre os crimes. Não foi só por justiça, admitiu Sarah. Fui paga para te destruir. Muito bem paga. O coração de Vitória acelerou, mas manteve a voz calma. Paga por quem? Alguém com bolsos muito fundos e um rancor muito antigo, disse Sarah, enigmática. Alguém que te observava há anos, à espera do momento certo para atacar. Por que tanto segredo? Perguntou Vitória. Se vamos ser parceiras, preciso de saber com quem lidamos. Sarah hesitou, mas depois pareceu tomar uma decisão. Margaret Hamilton. A primeira mulher do Richard. Vitória sentiu o mundo inclinar-se. Richard sempre dissera que a primeira esposa morrera num acidente de carro há 5 anos. Está viva? Sussurrou Vitória. Muito viva, confirmou Sarah. E furiosa por o Richard se ter casado contigo 6 meses depois de fingir a própria morte nesse acidente. A revelação foi tão chocante que Vitória quase se esqueceu de que estava a usar uma escuta. Richard nunca fora viúvo quando ela se casou com ele, fora bígamo. O acidente de carro foi encenado? Perguntou Vitória. A Margaret descobriu que o Richard estava a desviar dinheiro da primeira empresa, explicou Sarah. Ameaçou expô-lo, a menos que ele endireitasse a vida. Em vez disso, achou que seria mais fácil fazê-la desaparecer. Vitória sentiu náuseas. Ele tentou matá-la? Sabotou o carro dela? Sim. Mas a Margaret sobreviveu ao acidente e decidiu deixar o mundo pensar que estava morta enquanto planeava a vingança. Sarah parecia divertir-se com a revelação. Ela anda a observar-te há 5 anos, Vitória. A ver-te viver na casa que ela decorou, a gastar o dinheiro que ela ganhou, a desempenhar o papel de esposa perfeita para o marido dela. E contratou-te a ti para me destruir, disse Vitória, incrédula. Em vez de simplesmente expor o Richard.
A Margarete queria que sofresses como ela sofreu, disse Sarah. Perder tudo. Ser traída pela pessoa em quem mais confiavas. Enfrentar a ruína financeira e a humilhação pública. Queria que experimentasses cada dor que ela suportou. Vitória compreendeu, então. Nunca se tratara dos ciúmes da Sarah pela herança. Sarah fora contratada para executar um plano de vingança elaborado por uma mulher que tinha todos os motivos para odiar tanto Vitória como Richard. Onde está a Margarete agora? Perguntou Vitória. Sarah consultou o telemóvel. Provavelmente a ver as notícias da prisão do Richard. Ela esperou anos por este momento. E quanto ao envenenamento, as complicações na gravidez que tentaste provocar? Sarah encolheu os ombros, casual. A Margarete disse que não se importava se o teu bebê sobrevivesse ou não. Só queria ver-te destruída para sempre. Vitória sentiu a fúria crescer-lhe no peito, mas manteve-se calma. O FBI estava a gravar tudo. Sarah estava a confessar tentativa de homicídio a soldo. E agora? Perguntou Vitória. O Richard foi preso. Eu estou arruinada financeiramente. A minha reputação está destruída. Ela está satisfeita? Ainda não, disse Sarah, com um sorriso cruel. Falta uma última fase. A Margarete quer encontrar-te cara a cara. Quer ver a tua expressão quando perceberes que o teu casamento inteiro foi construído sobre uma mentira. Que o teu marido não foi só infiel, foi também um assassino falhado. Quando? Perguntou Vitória. Esta noite, respondeu Sarah. Em tua casa, em Malibu. Ela já está lá, à tua espera. Quer jantar na sala que decoraste, com a louça que escolheste. A celebrar a destruição completa da tua vida. Vitória percebeu que aquele era o momento que a agente Wong esperava. Sarah acabará de revelar a localização onde Margarete podia ser presa. Devo ir para casa preparar o jantar. Então, disse Vitória, erguendo-se lentamente. Sim, deves, concordou Sarah. Ah, e a Margarete pediu-me para te dar uma mensagem. Obrigada por teres cuidado tão bem do marido dela. Está ansiosa por tê-lo de volta. Enquanto Vitória se afastava da mesa, ouviu Sarah rir baixinho atrás de si. Mas o riso soou forçado, hesitante. Talvez a Sarah começasse finalmente a perceber que o seu plano perfeito estava prestes a desmoronar-se. Na garagem do hotel, a agente Wong esperava com uma equipa tática completa. Excelente trabalho, disse, retirando a escuta de Vitória. Temos provas suficientes para prender a Sarah Monroe e localizar a Margarete Hamilton. Esta operação está quase concluída. Vitória pousou a mão sobre a barriga, sentindo *Hope* dar pontapés fortes. Achas que a Margarete ainda vai querer o Richard de volta depois de tudo o que ele fez? Perguntou. Provavelmente não, respondeu Wong. Mas há pessoas tão consumidas pela vingança que perdem de vista os objetivos originais. A Margarete Hamilton passou 5 anos a planear esta destruição. Pode já nem saber como parar. Enquanto a equipa do FBI se preparava para a operação na antiga casa de Vitória, ela sentia uma mistura estranha de antecipação e tristeza. Aquela noite traria respostas, justiça e encerramento. Mas também marcaria o fim definitivo da vida que ela acreditara viver. Amanhã, acordaria como mãe solteira, sem casa, sem dinheiro e sem ilusões. Mas também acordaria livre de mentiras, livre de manipulação, pronta para construir uma nova vida assente na verdade. Pelo bem da filha, isso teria de bastar. A rusga ao casarão de Malibu foi agendada para as 20 horas. Vitória insistiu em estar presente, apesar das preocupações de Wong quanto à sua segurança. Preciso de enfrentar a Margarete Hamilton pessoalmente, disse Vitória, a caminho de Malibu. Esta mulher destruiu a minha vida por causa de algo que o meu marido lhe fez. Preciso de compreender por que me culpou a mim em vez dele. Grace sentou-se ao lado, na viatura do FBI, apertando-lhe a mão. Não deves nada a essa mulher. Ela tentou matar o teu bebê. Eu sei, respondeu Vitória. Mas preciso de olhar-lhe nos olhos e perguntar por quê. Por que é que achou que eu merecia sofrer pelos crimes do Richard? A mansão parecia exatamente a mesma vista do exterior, mas Vitória sabia que tudo tinha mudado. Já não era sua casa, era uma cena de crime, o palco do ato final de um enredo de vingança que consumira 3 anos de várias vidas. Pelo equipamento de vigilância, o FBI via 2 figuras a mover-se lá dentro. Sarah estava na cozinha, aparentemente a preparar o jantar, como prometido. Margarete Hamilton encontrava-se na sala de estar,
a examinar a decoração escolhida por Vitória ao longo de 6 anos de casamento. Wong posicionou a equipe em redor da propriedade, enquanto Vitória aguardava num veículo blindado nas proximidades. O plano era simples: prender Sarah e Margaret em simultâneo, para impedir que fugissem ou destruíssem provas. Às 20 horas em ponto, o FBI avançou. Vitória observava pelos monitores de vigilância enquanto os agentes entravam por várias entradas. Sarah foi detida na cozinha sem resistência, parecia até aliviada por o jogo ter finalmente acabado. Margaret Hamilton estava na sala de estar e, quando os agentes se identificaram, fez algo inesperado. Pediu para falar com Vitória antes de ser presa. Deixe-me falar com ela, pediu Vitória a Wong. Ela não me pode magoar com todos estes agentes por perto. Wong concordou a contragosto, mas insistiu que Vitória vestisse um colete à prova de balas e que 2 agentes a acompanhassem. Vitória atravessou a sua antiga porta da frente pela última vez. A sala de estar parecia exatamente como a deixará, exceto por um detalhe. Uma mesa formal estava posta para 3 pessoas, com a melhor louça e cristal de Vitória. Margaret Hamilton estava de pé junto à lareira. E Vitória ficou chocada com a sua aparência. Não tinha nada a ver com as fotos que vira da esposa morta de Richard. Margaret parecia ter pouco mais de 50 anos, cabelo grisalho prateado e roupas elegantes. Podia ser qualquer socialite abastada de Malibu. Vitória, disse ela com calma. Obrigada por aceitares ver-me. Sei que isto deve ser avassalador. Tentaste matar o meu bebê, respondeu Vitória sem rodeios. Por quê? A expressão composta de Margaret vacilou ligeiramente. Essa foi ideia da Sarah, não minha. Eu só queria destruir o teu casamento e a tua segurança financeira. Nunca tive intenção de magoar a tua filha. Mas não paraste quando soubeste o que a Sarah estava a fazer. Não, admitiu Margaret. Nessa altura estava tão consumida pelo ódio que deixei de pensar com clareza sobre os danos colaterais. Vitória estudou a mulher que orquestrara a destruição da sua vida. Por que me culpaste? Eu não tive nada a ver com o que o Richard te fez. A compostura de Margaret começou a quebrar-se. Porque estavas a viver a vida que me foi roubada. Estavas a dormir na minha cama, a usar a minha louça, a receber convidados na casa que eu decorei. Estavas a desempenhar o papel de esposa perfeita para um homem que tentou assassinar-me. Eu não sabia, disse Vitória em voz baixa. O Richard disse-me que tinhas morrido num acidente de carro. Não fazia ideia de que ele ainda era casado quando começamos. Eu sei disso agora, disse Margaret, a voz a falhar. Mas durante 5 anos vi-te de longe e tudo que vi era a mulher que me substituíra. Convenci-me de que tinhas de saber, de que eras cúmplice dos crimes dele. Vitória sentiu uma inesperada onda de compaixão por aquela mulher. Podias tê-lo exposto em qualquer altura. Por que esperaste 5 anos para agir? Margaret caminhou até a mesa da sala de jantar e tocou num dos copos de cristal que Vitória escolhera para o aniversário 3 anos antes. Por que queria que ele perdesse tudo, como eu perdi tudo? Se o tivesse exposto a 5 anos, enfrentaria algumas acusações criminais, mas manteria a liberdade, a reputação, a capacidade de recomeçar. Eu queria que experimentasse destruição total. Por isso contrataste a Sarah para o seduzir. Contratei a Sarah para destruir o vosso casamento e o negócio dele ao mesmo tempo, corrigiu Margaret. A sedução era apenas uma parte de um plano maior. A Sarah devia manipular o Richard a tomar decisões financeiras cada vez mais desesperadas, enquanto documentava tudo para o FBI. Vitória compreendeu toda a dimensão. Querias que ele fosse preso por desfalque. Queria que perdesse a liberdade, o dinheiro, a reputação e a mulher que amava, disse Margaret. Queria que se sentasse numa cela, sabendo que a sua fraqueza e ganância lhe custaram tudo o que importava. E eu? O que devia perder nisto tudo? O rosto de Margaret voltou a endurecer. Queria que experimentasses o que eu experimentei. O choque de descobrir que o teu marido não era quem pensavas. A humilhação de saber que todos sabiam que o teu casamento era uma mentira. A devastação financeira de perder tudo o que tinhas construído. Vitória pousou a mão sobre a barriga, sentindo Hope mexer-se inquieta. E a minha filha? O que fez ela para merecer crescer sem pai nem segurança financeira? Pela primeira vez, Margaret pareceu genuinamente envergonhada. Convenci-me de que as crianças são resilientes, que estaria melhor sem o Richard como pai. Mas a verdade é que estava tão focada na vingança que deixei de me importar com as vítimas inocentes. A agente Wong apareceu à porta, sinalizando que a conversa tinha de terminar.
Margarete seria presa e acusada de conspiração, fraude e tentativa de homicídio. Tenho mais uma pergunta, disse Vitória. Estás satisfeita agora? Destruir a minha vida fez-te sentir melhor sobre o que o Richard te fez? Margarete olhou em volta da sala que observara Vitória decorar através de fotografias de vigilância durante anos. Não, disse baixinho. Não fez. Pensei que a vingança curaria a ferida que o Richard deixou quando tentou matar-me. Mas só criou mais feridas. Destruí a vida de uma mulher inocente e pus em perigo uma criança por nascer. A pessoa em que me tornei nestes 5 anos é alguém que já não reconheço. Quando os agentes do FBI se moveram para deter, Margarete voltou-se uma última vez para Vitória. Sei que isto não muda nada, mas lamento verdadeiramente o que te fiz passar. Não merecias pagar pelos crimes do Richard. A tua filha não merecia perder o pai e a herança por causa da minha necessidade de vingança. Vitória observou enquanto Margarete era levada algemada. Sentia uma mistura estranha de emoções. Raiva pelos anos de manipulação e mentiras, mas também pena por uma mulher que deixará o ódio consumir-lhe a vida. Grace surgiu ao lado dela. Como te sentes? Vazia, admitiu Vitória. Durante meses achei que estava a enlouquecer, que imaginava problemas no meu casamento. Agora sei que cada instinto que tive estava certo. Mas não parece uma vitória. Só parece triste. A agente Wong juntou-se a elas na sala. Encontramos documentação extensa no quarto de hotel da Margarete. Registros financeiros, relatórios de vigilância, perfis psicológicos teus e do Richard. Ela esteve obcecada com este plano de vingança durante anos. E agora? Perguntou Vitória. A Margarete Hamilton enfrentará acusações federais de conspiração, fraude e tentativa de homicídio. A Sarah Monroe será acusada como cúmplice, mais as acusações adicionais pelo envenenamento. O Richard provavelmente declarará culpa no desfalque em troca de uma pena reduzida. Vitória olhou em volta da sala uma última vez. E a casa? Os bens comprados com dinheiro roubado? A maior parte será apreendida pelo governo e vendida para compensar as vítimas do Richard, explicou Wong. Poderás recuperar alguns objetos pessoais, mas a casa, os carros e os bens de luxo vão desaparecer. Ao prepararem-se para deixar a mansão, Vitória fez uma última pergunta à agente Wong. O dinheiro da herança, que o Richard usou como garantia, a forma de recuperar? Wong consultou as notas. Parte pode ser recuperada pelo processo legal, mas levará anos e provavelmente só conseguirás uma fração do que foi perdido. Lamento, Vitória. Os crimes do teu marido deixaram-te numa posição financeira muito difícil. Vitória acenou, aceitando a realidade que temera. Criaria Hope como mãe solteira, com recursos muito limitados. Mas ao afastar-se da mansão de Malibu, sentiu algo que não experimentava há meses: paz. As mentiras tinham acabado. A manipulação chegará ao fim. Os que tentaram destruí-la enfrentavam a justiça. Para onde vais agora? Perguntou Grace, enquanto regressavam à cidade. Não sei ainda, admitiu Vitória. Mas sei quem sou agora. E sei do que sou capaz. Isso é mais do que sabia esta manhã. O telemóvel vibrou com uma mensagem da doutora Crawford. Asterisco, como correu tudo? A Hope e eu estamos a pensar em ti, asterisco. Vitória sorriu ao responder. Asterisco, estamos bem. Mais do que bem. Estamos livres, asterisco. O amanhã traria novos desafios. Encontrar um lugar para viver, descobrir como se sustentar e sustentar Hope, reconstruir a vida a partir do nada. Mas essa noite, pela primeira vez em meses, Vitória Sterling estava exatamente onde devia estar, no controle do seu próprio destino, com a filha segura dentro de si e a verdade finalmente revelada. O pesadelo tinha terminado. A vida real podia começar. 1 ano depois, Vitória estava no consultório da doutora Crawford para a consulta dos 12 meses da Hope. A filha estava saudável, feliz e sem qualquer sequela da tentativa de envenenamento antes do nascimento. Hope tinha o cabelo loiro da mãe e os olhos azuis do pai, mas a personalidade era só dela, determinada, curiosa e destemida. Ela é perfeita, disse a doutora, enquanto a bebé balbuciava e tentava agarrar o estetoscópio. E tu, como estás? Estás ótima. Vitória parecia realmente diferente de 1 ano atrás. As roupas caras e o penteado de salão perfeito tinham desaparecido, substituídos por conjuntos práticos e cabelo. Ela arranjava-se sozinha agora, mas havia algo na sua expressão que não existia antes: confiança, paz e uma felicidade genuína. Estou bem,
disse Vitória, erguendo o Hope da Marquesa de Exames. Melhor do que alguma vez esperei. O último ano tinha sido o mais difícil da vida de Vitória, mas também o mais gratificante. Com a herança praticamente desaparecida e sem qualquer apoio de Richard, fora obrigada a reconstruir a vida do zero. Começara por mudar-se para um pequeno apartamento em Santa Mônica com Hope, usando o que restava dos fundos para pagar renda e necessidades básicas. O apartamento era minúsculo comparado com a mansão em Malibu, mas era delas, e era honesto. Encontrar trabalho tinha sido desafiante. A sua experiência em design de interiores era sólida, mas não tinha prática profissional recente, nem contatos fora do círculo social de Richard. A maioria dessas pessoas afastara-se depois do escândalo. Mas Grace ajudou Vitória a lembrar-se de competências que possuía antes de casar com Richard. Fora criativa, engenhosa e independente. Essas qualidades ainda estavam lá, enterradas sob anos a tentar ser a esposa perfeita e rica. Vitória começou pequeno, oferecendo consultas de design a amigos e vizinhos. Rapidamente a palavra espalhou-se sobre o seu talento em criar espaços bonitos com orçamentos limitados. Em 6 meses, já tinha clientes suficientes para se sustentar a si e a Hope, modestamente, mas com conforto. Tenho algo para lhe contar, disse Vitória à doutora Crawford, enquanto arrumava a mala das fraldas de Hope. Vou comprar uma casa. A médica ficou surpresa. Que notícia maravilhosa! Como conseguiste tão depressa? Vitória sorriu. Afinal, a Margaret Hamilton deixou instruções no testamento para eu receber uma quantia significativa. Morreu na prisão há 3 meses, e aparentemente, a consciência acabou por alcançar. A inesperada herança de Margaret fora a última reviravolta numa história cheia de surpresas. A mulher que orquestrara a destruição de Vitória, no fim, tentará compensar, deixando-lhe dinheiro suficiente para comprar uma casa modesta e criar um fundo universitário para Hope. Também me deixou uma carta, continuou Vitória. Pediu desculpa mais uma vez e explicou que tinha acompanhado a minha recuperação no último ano. Disse que ficou impressionada com a forma como reconstruí a minha vida e quis ajudar a garantir o futuro da Hope. Vitória hesitou antes de aceitar o dinheiro. Parecia como lucrar da obsessão e doença mental de Margaret. Mas, no fim, decidiu que o último ato de consciência dela podia beneficiar Hope, e isso era o que realmente importava. A nova casa ficava em Manhattan Beach. Pequena mas acolhedora, com um quintal onde Hope podia brincar e um escritório em casa onde Vitória podia receber clientes de design. Não era nada como a mansão em Malibu, mas era exatamente o que Vitória precisava. Ao sair do consultório da doutora Crawford, o telefone de Vitória tocou. Era Grace, com novidades sobre os processos legais em andamento. A audiência de sentença do Richard é na próxima semana, disse. O procurador acha que ele vai apanhar entre 7 e 10 anos por desfalque. Vitória sentiu uma pontada familiar de tristeza. Apesar de tudo, Richard continuava a ser o pai de Hope. Decidirá que levaria a filha a visitá-lo na prisão quando fosse suficientemente crescida para compreender, mas apenas se Hope quisesse essa relação. E a Sarah? Perguntou. Declarou-se culpada de todas as acusações e apanhou 15 anos. Está a receber tratamento psicológico na prisão. O advogado dela diz que mostrou verdadeiro remorso pelo que fez contigo e com a Hope. Vitória ficou contente por saber que Sarah estava a receber ajuda. A prima que um dia amara estava claramente doente, consumida por um rancor de uma década. Talvez a prisão lhe desse a oportunidade de sarar e encontrar paz. Tenho outras notícias, continuou Grace. O James Mitchell quer reunir-se contigo para falar de uma oportunidade de negócio. Vitória ficou intrigada. James tinha sido sócio de Richard, mas também o homem que expusera os crimes dele ao FBI. Perderá a própria empresa quando o desfalque de Richard veio à tona, mas recomeçara com um novo projeto. Naquela tarde, Vitória encontrou-se com James num café em Santa Mônica. Hope estava no carrinho, encantando todos à volta com seu sorriso luminoso e balbucio alegre. Quero oferecer-te uma parceria, disse James sem rodeios. Estou a criar uma nova empresa que combina desenvolvimento imobiliário com serviços de design de interiores. Projetos residenciais de alto nível, mas com ênfase em espaços sustentáveis e familiares. Vitória ficou surpresa. Por que eu? Mal estou estabelecida no mundo do design. Porque tu entendes o que realmente importa numa casa, respondeu James. Vi como criaste espaços lindos naquela mansão em Malibu. Mas, mais importante, vi como criaste um lar verdadeiro no teu pequeno apartamento.
Sabes a diferença entre luxo e conforto, entre mostrar e construir uma vida. A oferta era tentadora, mas Vitória aprenderá a ser cautelosa. Preciso de parceria igual e controlo criativo total sobre os aspectos de design. James acenou. Não esperava menos. Vitória, falhei em proteger-te dos crimes do Richard, mesmo quando suspeitava que algo estava errado. Quero a oportunidade de corrigir isso, ajudando-te a construir algo substancial para ti e para Hope. Vitória olhou para a filha, que tentava agarrar um arranjo de flores coloridas na mesa do café. O futuro de Hope era a consideração mais importante em qualquer decisão. Deixa-me pensar, disse Vitória. Dou-te uma resposta até sexta. Ao despedirem-se, Vitória sentiu uma sensação familiar de possibilidade. A Vitória que assinará os papéis do divórcio num consultório médico há um ano nunca teria considerado iniciar o negócio. Mas a Vitória que sobreviver à traição, ruína financeira e tentativa de homicídio era capaz de tudo. Nessa noite, sentou-se no chão do pequeno apartamento, a brincar com Hope e a pensar nas escolhas que tinha pela frente. A parceria com James podia trazer segurança financeira e crescimento profissional. A nova casa dar-lhes-ia estabilidade e espaço. A herança de Margarete dera-lhes opções que Vitória nunca pensara voltar a ter. Mas a maior mudança estava dentro dela. Já não era mulher que passará 6 anos a tentar ser perfeita para um homem que a enganava. Já não tinha medo de errar ou de arriscar. Era mãe, empresária e sobrevivente. Era exatamente quem devia ser. Hope engatinhou até ela e ergueu-se apoiada no joelho da mãe, olhando-a com olhos vivos e confiantes. O que achas, pequenina? Perguntou Vitória. Arriscamos a construir algo novo? Hope bateu palminhas e balbuciou alegremente, e Vitória escolheu interpretar isso como aprovação entusiástica. Pegou no telefone e ligou a James. Aceito a tua proposta de parceria, disse, quando ele atendeu. E quando começamos? Que tal segunda-feira de manhã? Respondeu James, e Vitória conseguiu ouvir o sorriso na voz dele. Bem-vinda de volta ao mundo dos negócios, parceira. Depois de desligar, Vitória foi até a janela do pequeno apartamento e olhou para o Pacífico ao longe. Era o mesmo oceano que via da mansão em Malibu, mas a vista agora tinha outro significado. Há um ano, vivia uma mentira bonita. Aquela noite, vivia uma verdade modesta, mas honesta. Hope adormeceu nos braços da mãe, enquanto o sol se punha sobre a baía de Santa Mônica. Vitória apertou a filha contra si e sussurrou uma promessa. Vamos construir algo real desta vez, Hope. Algo que seja nosso. Algo que ninguém nos pode tirar. Algo baseado na verdade e não em mentiras. O futuro estendia-se diante delas, cheio de desafios e possibilidades. Vitória estava pronta para ambos. Aprenderá, da forma mais dura, que as fundações mais fortes não se constroem com dinheiro ou estatuto, mas com honestidade, resiliência e amor. E essas eram riquezas que nunca poderiam ser roubadas, por mais elaborado que fosse o plano de vingança contra elas. Enquanto Hope dormia tranquilamente nos seus braços, Vitória Sterling sorriu. O amanhã traria novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades para construir a vida que ela e a filha mereciam. Uma vida baseada na verdade, erguida com as próprias mãos e cheia de felicidade genuína. A esposa do milionário tinha desaparecido para sempre. No seu lugar estava algo muito mais valioso, uma mulher que conhecia o próprio valor, independente da opinião de qualquer outro. Vitória Sterling estava finalmente livre.